Como descobrir qual é o seu público e parar de atirar para todos os lados? Você já deve ter ouvido com certeza alguém dizer aí que você precisa encontrar o público certo, né? Muita gente vive dizendo isso. Que você precisa falar com a pessoa certa, que você precisa ter foco, que você precisa ali nichar o seu produto. Mas existe um problema muito grande em tudo isso. A pessoa fala, mas ela não te explica como descobrir isso na prática. Você fica ali doido, sem saber como é que você vai fazer isso. E é justamente aí que muitos empreendedores ficam completamente perdidos, porque a dúvida não é entender que o público é importante. A dúvida é descobrir quem que é esse público. A gente já sabe que ele é importante, mas quem que é? Então fica aqui comigo, porque nessa aula de hoje eu vou te mostrar formas práticas, simples e completamente aplicáveis aí no seu negócio para você descobrir quem é o seu público, sem toda essa complicação, tá bom? Tirando todas essas dúvidas aí da sua cabeça. Eu sou a mentora Aurora, aquela que clareia as suas ideias, e hoje eu vou clarear as suas ideias em todas as dúvidas que você possa ter em qual é o público correto para você. Antes de a gente começar isso aqui, já se inscreva no meu canal, porque toda semana eu trago conteúdos aqui que ajudam empreendedores a vender mais, se comunicar melhor e crescer com muito mais clareza. Agora vamos ao que realmente interessa. A primeira coisa que você precisa entender é que muitas pessoas procuram o público de forma errada. Elas começam tentando imaginar quem deveria comprar delas. E quase sempre acaba criando um personagem ali, ó, tão perfeitinho que nem existe. A pergunta não é quem eu gostaria que fosse o meu público. A pergunta correta é quem já demonstra interesse pelo que eu faço, e pode ser aí o meu público ideal, porque o mercado ele sempre deixa pistas, e essas pistas normalmente estão muito mais próximas do que você consegue imaginar. Então vamos para a primeira forma prática de descobrir qual é o seu público. Analise os seus últimos clientes. Não aí os últimos 10 anos, tá bom? Não aqueles clientes que você gostaria de ter. Os últimos 20 ou 30 clientes reais. E olhe para eles. Qual a idade que eles têm? O que eles têm aí em comum? Quais são os problemas que eles buscaram resolver quando aí te procuraram? Quais as perguntas que eles fizeram de você para você antes de comprar o seu produto? Muitas vezes tem um padrão ali tão claro entre tudo isso que chega a ser surpreendente. E as pessoas simplesmente nunca param para observar. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina aí uma profissional de beleza. Ela acredita que atende mulheres de todas as idades. Mas quando ela analisa ali suas vendas, ela percebe que a maioria das clientes, aquelas que frequentam mais o espaço, tem entre 45 e 55 anos. E essas mulheres sempre voltam mais vezes, gastam mais dinheiro, confiam mais no trabalho dela, compram mais. Você percebe a diferença entre tudo isso daqui? O mercado ele já está respondendo. Ela apenas não tinha prestado atenção nesse fato. A segunda forma prática é observar quem mais interage com você. Hoje as redes sociais elas nos entregam informações valiosas todos os dias. Quando você faz aí publicações, quem comenta, quem responde os seus stories, quem envia mensagem para você com dúvidas, quem pede aí para você um orçamento sobre o seu trabalho, seu produto, quem salva os seus conteúdos, quem compartilha as suas publicações. Quando você começa a observar tudo isso, durante algumas semanas, padrões começam a aparecer, padrões repetidos, e esses padrões eles valem ouro, porque eles mostram quem está prestando atenção
naquilo que você está falando. Agora vem aqui uma dica que muita pouca gente utiliza. Observe as reclamações e dúvidas que mais se repetem. Isso é extremamente importante, porque muitas vezes seu público ele não é definido pela idade, nem pela profissão, nem pelo gênero, tá? Mas sim pelo problema que ele possui, pelo que ele tem ali em comum muitas pessoas. Pensa numa empresa que vende aí numa organização financeira, por exemplo. Ela pode atender médico, ela pode atender advogado, ela pode atender empresários, funcionários públicos, ela pode atender vários ali, ó, mas todos compartilham uma mesma dor: a dificuldade de organizar as finanças. Nesse caso, o problema ele une o público mais do que qualquer característica ali demográfica que possa existir. Outro exercício que eu gosto muito de fazer é uma pergunta que ela é bem simples, tá? Se eu pudesse escolher apenas um grupo de clientes para atender durante os próximos 12 meses, qual grupo seria esse? E eu não estou falando da sua preferência pessoal, tá? Eu estou falando do resultado, aquele que te deu mais resultado. Quem valoriza mais o seu trabalho, quem gera aí para você menos problemas, quem retorna mais vezes, quem indica você para mais pessoas, quem ali, ó, obtém melhores resultados com aquilo que você entrega. Pessoas que são bem satisfeitas com tudo que você faz. Essas respostas, elas ajudam muito a clarear o seu caminho, tá? Mas tem uma coisa aqui que gera bastante confusão. Muitas pessoas acreditam que escolher um público significa excluir os demais, tá? E isso simplesmente não é verdade. Não precisa se preocupar que você não vai vender para mais o resto, tá? Vou dar um exemplo para você aqui. Imagina aí um cardiologista. Ele é especialista, né, em coração. Isso significa que ele não pode atender alguém que tenha pressão alta, por exemplo? Claro que sim, ele pode atender tudo que estiver relacionado àquilo. Ele escolheu uma área principal. Ele escolheu aí uma direção, um posicionamento. Só que existem várias coisas que podem ali estar junto com aquilo. E o negócio, ele é exatamente essa mesma coisa. Quando você escolhe um público principal, você está escolhendo ali, ó, para quem a sua comunicação será construída, para você não ficar perdido aí falando com todo mundo ao mesmo tempo. Mas as outras pessoas, elas vão continuar comprando de você se existir identificação. A diferença é que agora a sua mensagem, ela tem mais força, ela tem mais clareza, ela tem mais conexão, ela tem mais identificação, porque você tem ali algo definido. E isso normalmente vai aumentar muito a sua conversão. Porque quando alguém escuta uma mensagem e pensa, ela tá falando exatamente comigo, tudo muda. Agora eu quero deixar para você um exercício aqui que ele é extremamente simples, porém poderoso. Pegue uma folha e responda: quem mais compra de você? Coloca ali. Quem mais interage com você? Quem mais indica aí o seu trabalho? Quem mais obtém resultados com aquilo que você oferece? Quais são os problemas aí que aparecem repetidamente entre essas pessoas? Faça esse exercício sem pressa, pense bastante, porque muitas vezes o público ideal ele não é descoberto através de teorias complexas, de coisas mirabolantes, não. Ele é descoberto da observação daquilo que já está acontecendo aí dentro do seu negócio. E quanto mais cedo você consegue entender isso, mais fácil será de criar conteúdo, criar anúncio, criar oferta estratégica que realmente conversa com quem tem maior probabilidade de comprar de você. Então, muita atenção em tudo isso. E se essa aula fez sentido para você, já se inscreve no meu canal, ativa as notificações, compartilha com aquele empreendedor que ainda não conseguiu descobrir para quem ele realmente venda, para que ele aprenda a direcionar ali
a comunicação dele e dessa forma aumentar a conversão. E até a nossa próxima aula.